Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Autores na Web. E nós, nesse vídeo, continuamos a falar sobre competência socioemocional. Eu te convido desde já a assistir ao primeiro programa sobre esse tema, porque agora a gente vai dar sequência com a Letícia Laio, presidente do Instituto Somos, pedagoga especialista em competências socioemocionais. Bem-vinda mais uma vez, Letícia. Obrigada, Kellen. Você sabe que eu tô adorando, né? Ai, tá sendo ótimo e tá passando super rápido. Bom, no primeiro programa a gente falou um pouco sobre por que tem se falado tanto desse tema, dessas competências, no que elas interferem e desses estudos que são recentes, pelo que a gente comentou. Mas eu queria que você falasse um pouco agora sobre o Brasil, né? Como que o Brasil está nessa discussão sobre competências socioemocionais? Como que você vê o nosso país nesse contexto todo aí? Nossa, essa é uma pergunta muito boa e muito pertinente nesse momento. O Brasil está passando por um momento muito especial mesmo na educação. A gente, há 30 anos, vem tentando construir uma base nacional comum que indique não só os conteúdos a serem trabalhados dentro de uma proposta educacional para todo aluno brasileiro, mas também uma proposta de sequência, uma proposta de construção de complexidade. E a gente fez vários exercícios muito bons, desde a Constituição de 88. A gente teve PCNs, que eram os nossos parâmetros curriculares nacionais, a gente teve matrizes nacionais, que foram excelentes, mas nos últimos anos, num esforço hercúleo do Brasil inteiro, então com colaboração de milhões e milhões de brasileiros, a gente saiu com uma proposta para a Base Nacional Comum Curricular. Por que eu trago isso? Uma base nacional, ela traz os conteúdos essenciais, ou seja, aquilo que você gostaria que qualquer brasileiro saísse formado, seja de uma rede pública ou de uma rede particular. Ele não dá conta de todo o tempo da criança na escola, mas são aquelas coisas que a gente fala que não pode faltar. E o que é importante disso é que quando você fala de uma coisa que na educação não pode faltar, você está falando de uma proposta de nação. Você está falando do que é que você quer que seja o objeto final de um processo educativo que demora anos, né, que pega uma geração inteira. E a Base Nacional, ela tem uma característica que ela saiu de um modelo de aprendizagem de conteúdos, ou seja, de falar, você precisa na matemática aprender esses conteúdos, e ela foi para um modelo de competências, no qual ele fala, você tem alguns conteúdos, mas você precisa saber o como fazer, você precisa orquestrar uma série de conhecimentos junto com atitudes e com valores para conseguir essa competência. Uma visão mais geral, mais completa desse processo todo. Exatamente, né? E talvez uma visão mais correta, né? Você já tentou algum dia fazer uma prova, se você está muito triste ou mesmo no trabalho, né? Um dia que eu tenho um exemplo recente, meu cachorrinho faleceu, eu fui péssima no trabalho, eu não conseguia trabalhar e era porque eu estava de um lugar muito triste. Isso acontece na nossa vida o tempo todo. Ou às vezes a gente ouve que as pessoas não perdem emprego por falta de conhecimento, mas porque deram um chilique ou porque tiveram um descontrole emocional. Nós somos seres integrais. A gente não é, e aí acho que quem falar que a gente é só racionalidade também tá por fora. A gente é os valores, o como a gente faz as coisas, as nossas características, o que compõe o nosso caráter, os nossos valores. A gente é as nossas atitudes, o como fazer, se eu vou fazer uma coisa criativamente, se eu vou fazer uma coisa com curiosidade. E a gente é o conhecimento. Então, a Base Nacional, ela trouxe dentro do documento principal, a base dela são 10 competências gerais. E essas competências são competências que olham não só para o conhecimento, ou seja, para você olhar para o seu conhecimento crítico, científico, técnico, o conhecimento tecnológico, o conhecimento de linguagens e várias linguagens, o conhecimento artístico, mas olham também para a nossa habilidade de como que a gente argumenta, como que a gente constrói conhecimento, como que a gente se comunica, e elas olham para as nossas competências socioemocionais. Então, elas vão falar que a escola precisa trabalhar com autoconhecimento, o aluno precisa ter um autocuidado, ele precisa saber reconhecer as suas emoções, ele precisa trabalhar com autonomia e com colaboração,
ele precisa trabalhar com empatia. E essas competências, né, delas é que sairiam todas as outras obrigatoriedades ou essencialidades dessa base nacional. Então o Brasil está nesse momento, né, e a gente está num momento onde essa base foi aprovada e acho que tem muitas questões que são contenciosas aí, acho que sem sombra de dúvida não é uma questão de ela vale ou não vale, ela tem peso de lei, então ela vai acontecer. E a gente tem uma oportunidade de olhar para essas competências gerais e como que a gente implementa elas no nosso dia a dia, na nossa sala de aula e na nossa prática. Acho que tem uma visão muito inovadora nisso para o Brasil. A gente tem, nessa proposta da BNCC, imagina que você tem uma seta indo para os dois lados. Então, no ensino fundamental, a gente tem uma estrutura normatizadora, então um pouco mais cronometrada, né? Então, expectativas do primeiro ano, do segundo, do terceiro e por aí vai, que é uma coisa um pouco diferente do que a gente tinha antes. E a gente tem um ensino médio que tem uma proposta menos normativa e mais flexibilizadora, né? Então, um ensino médio que o aluno tem trilhas, o aluno tem escolhas, e isso tem muito a ver com o movimento de educação do futuro, porque a gente, ao mesmo tempo que você precisa ter conhecimentos básicos amplos e profundos ao mesmo tempo, então que você precisa ter uma estrutura de educação fundamental muito sólida, você precisa começar a trazer essa escolha, essa criatividade, essa autonomia para a vida do aluno na escola. Que é uma fase de descoberta de tudo o que agrada, o que não agrada, as facilidades, né? Quais são os talentos ou os não talentos também. Então, é uma fase importante de desenvolvimento. Totalmente. Né? E além de ser uma fase importante de desenvolvimento, a adolescência é o nosso treino da vida adulta, né? Ela ensina para a gente as ferramentas que a gente tem para lidar com as incertezas que vêm por aí. A gente vive num mundo que é cada vez mais volátil, cada vez mais ambíguo, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo. E se a gente passar todo o tempo que a gente está dentro da escola, fechado em quatro paredes, a gente não vai conseguir, com a segurança que a gente tem de professores e de colegas, experimentar esse mundo. Então, quando a gente está falando de competências socioemocionais e a gente está falando do Brasil nesse momento, olhando para essas competências, a gente está olhando para uma chance de pegar a nossa educação mais tradicional e que a gente não vai conseguir transformar de uma hora para outra e que tem muitos méritos, mas trazer essa discussão dessas competências e aí olhando para a autonomia, olhando para o autoconhecimento, olhando para a sociabilidade, olhando para a empatia, olhando para como a gente se relaciona, efetivamente, intencionalmente trabalhar com isso durante todo o ensino básico, então da educação infantil até o ensino médio, a gente trazer isso para o dia a dia, para a sala de aula, com a ajuda de um documento normativo que está presente. Tem muita inovação nesse documento, acho que o desafio vai ser implementar isso. A gente sabe que tem 2 anos muito, muito complexos aí para frente, para os professores, para as redes, para a gente conseguir atualizar os nossos currículos, atualizar a nossa prática, que é muito custoso para o professor, e não é porque é ruim, é porque é difícil, a gente tem que... É uma quebra de costume, de hábito, de rotina, acho que de paradigmas, né? Principalmente para os educadores que lecionam há muito tempo, que tiveram uma formação há um tempo antes do que a gente está vivendo agora de transformação desse conhecimento, de todas essas propostas. E né? Pensar como que você vai ser avaliado, né? Eu acho que a gente está num momento muito incerto, que é esse momento de transformação, onde a gente tem ali na frente uma promessa muito legal, a gente tem um pedaço dessa jornada que já está sendo trilhada, mas a gente ainda não sabe, ela é incerta. E é um pouco disso que a gente está falando, que a educação precisa ajudar a gente a trabalhar. Como que a gente lida com isso? Será que a gente vai lidar com essa incerteza com medo e com aversão
e com falta de credibilidade, ou a gente vai olhar para isso com vontade de descobrir o novo? E falar, não, vamos lá, de construir o futuro, né? E enfrentar. Então, acho que quando a gente, né, voltando na sua pergunta, quando a gente fala do Brasil nesse contexto de discussão de competências socioemocionais, o nosso documento base, que é recém saído do forno, construído com muita gente, ele está apontando para esse trabalho com competências socioemocionais. De novo, o desafio é como que a gente faz isso. Não vai ser uma pílula mágica, não vai ser uma coisa que vai aparecer de uma hora para outra. Exige muito trabalho em muitas dimensões. Eu não acho que existe só um caminho. A gente, quando você tenta criar uma correnteza, você tem que mexer ela em vários lugares, né? Aí você começa realmente a fazer o rio circular. Ele é vivo, ele não existe uma solução só e não existe também só um cenário. Então, acho que fica o convite para professores que estão acompanhando essa implementação da base, e aí eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está acompanhando, porque isso faz parte do dia a dia. Estudar um pouquinho quais são essas maneiras de como a gente consegue trabalhar com essas competências e olhar para a BNCC com um pouquinho dessa coragem que a gente está pedindo. Fica a dica, então. Letícia, foi ótimo conversar com você nesse segundo programa. A gente tem mais um programa para conversar mais um pouquinho. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Então vamos lá, gente. Não deixe de assistir ao primeiro programa sobre competência socioemocional e a gente tem mais um programa para conversar. Fica aí o convite, ok? Obrigada mais uma vez e até a próxima.